em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 a seguir. Deus abençoe você que está em casa, que vai estar conosco, ligadinho, participando. Esta mensagem, com toda certeza, está alcançando você, aonde você estiver. Seja aí no seu lar, seja aí no seu trabalho, talvez você que esteja atrás das grades, ou talvez você está aí dentro de um hospital. E eu tenho a certeza que esta mensagem, a pregação da palavra do Senhor, está sendo alcançado você, que está aí. Com certeza você será abençoado, não pelo pregador, será abençoado por Deus. Se sinta à vontade, medita nas Escrituras, para que você venha entender, compreender a exposição bíblica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Confesso para os irmãos que dá um friozinho, ainda mais hoje esta mensagem, que eu quero compartilhar com vocês as orientações que o apóstolo Paulo está nos trazendo sobre a comunhão fraternal. Eu creio que nós iremos entender o que o veterano, o que o apóstolo Paulo estava orientando essa igreja de Corinto. Nós estamos falando de um tema geral sobre legado. E o tema de hoje principal, o subtítulo hoje é comunhão fraternal. E eu quero meditar com vocês versículo 10 ao versículo 13 da palavra do Senhor, que está escrito, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 ao versículo 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, segunda pessoa do plural, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Versículo 12. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí Paulo faz algumas perguntas. No versículo 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Amém? Diga-se, Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Vocês fiquem à vontade. Hoje, querem glorificar? Glorifiquem ao nome do nosso Deus. Confesso para vocês que quando eu me deparei com esta mensagem, ao estudar, confesso que eu falei para Jesus colocar outro para ministrar. Confesso que eu falei para Cristo que eu não gostaria de pregoar esta mensagem. Eu já estou, para você ter uma ideia, alguns momentos sem dormir por conta desta mensagem de hoje. Então nós iremos entender, compreender os conselhos que o veterano apóstolo Paulo está nos trazendo sobre o que é uma comunhão fraternal. Somos pessoas diferentes. Quando nós observamos lá no passado, até mesmo ali os apóstolos, cada um tinha uma atitude, um era mais explosivo, o outro era mais tranquilo, como João, mais calmo. Cada um tinha uma atitude, e mesmo assim naquele período Jesus, ele chama aqueles discípulos e fala para eles que eles necessitavam, eles precisavam ter uma comunhão fraternal.
Quando se fala em comunhão fraternal, não significa que todos são da mesma forma, não. Somos pessoas totalmente diferentes, gêneros diferentes, e que Cristo está pedindo a cada um de nós, mesmo assim, que tenham esta comunhão. Assim também o veterano está dizendo para a igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons. Depois que Paulo ele elogiou esta igreja, ele falou da sua posição em Cristo, e ele começa agora a trazer os problemas que esta igreja estava ali se encontrando. Paulo começa a trazer a igreja que lidou desde o início com as tensões provocadas pelas divisões. Uma igreja que não precisava ter divisões, mas ali se encontrava um povo, e eu e você, nós podemos observar que nós estamos vivendo uma época sinistra nesse sentido, onde tantas igrejas se dividem. Quantas igrejas? Ou seja, além das igrejas que estão divididas aí fora, quantos dentro de nós, no meio do próprio povo, em uma igreja denominacional, quantos que estão divididos? Quantos que estão, meus irmãos, um dizendo que é de Paulo, outro que é de Apolo, outro que é de Cefas e outro que é de Cristo, não tem essa comunhão fraternal. É necessário ter essa comunhão. Então as pessoas não têm mais o compromisso com a verdade e nem com a aliança de amor. Quando se fala em comunhão fraternal, se fala de amor. Quando se fala de comunhão fraternal, se fala da verdade da palavra do Senhor. E elas firmam compromisso hoje, e amanhã já estão desfazendo esse pacto que fez com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É triste que os membros insatisfeitos muitas vezes têm o pensamento ingênuo de que outra igreja na região seria uma opção um pouco melhor. É triste de ver um povo que não consegue se alimentar, que não consegue comer, que não consegue entender a palavra do nosso Senhor, e dessa inquietação surge o hábito comum do troca-troca de igrejas. Olha o que estamos vivendo. Observe o que estamos vivendo nesse período hoje. Assim como estava essa igreja, assim como estava esse povo, havia grupos, havia divisões dentro dessas igrejas, e Paulo traz essa orientação para nós também nos dias de hoje, inspirado pelo Espírito Santo, porque esta mensagem é atual. Não é uma mensagem apenas antiga. Eu gostaria de chegar aqui e dizer para vocês, irmãos, olha essa igreja de Corinto, essa igreja, esse povo era louco. E nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos, meus irmãos, Paulo, para você ter uma ideia, Paulo ele reprova firmemente o sectarismo, ou seja, o partidarismo em Corinto. No versículo 13, ele é contra, mostrando para a igreja que ele não estava procurando ganhar convertidos para ele, ou para exaltar o seu nome. O único propósito do apóstolo Paulo era levar homens e mulheres a Cristo. Esse tem que ser o propósito de qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer pregador, é levar as pessoas a Cristo.
É isso que eu e você precisa. Então Paulo, ele faz 3 perguntas retóricas no versículo 13, que são palavras-chave para tratar o assunto da divisão que estava dentro daquelas igrejas. Imagine, olha o versículo 13: está Cristo dividido? Foi Paulo está trazendo tão simples que até uma criança consegue entender o que está escrito. Foi Paulo crucificado por vós. Foi o pastor que foi crucificado. Foi fulano, foi ciclano que foi crucificado por vocês. Ei, qual é o nosso legado? Qual é o legado que vamos deixar sobre a terra? Ei, que legado vamos deixar? E Paulo está dizendo, está Cristo dividido? Cristo se encontra dividido. Paulo, ele não prega um Cristo, Apolo outro e Pedro ainda outro, não. Eles pregam um Salvador, um Evangelho. E nós vivemos procurando, trocando, pulando de um lado para o outro, procurando às vezes alguém que vai satisfazer o nosso ego, e não tem a mensagem, a pregação da palavra. Nós estamos com grupos divididos, e isso é atual, e Paulo não prega um Cristo, irmãos. Paulo é o mesmo Cristo que Pedro e que Apolo estava pregando, mas existia mesmo assim, imagine, homens com tanta sabedoria, e mesmo assim existiam grupinhos. Não é o problema de ter sabedoria bíblica, não. Tem lugares que tem Bíblia e mesmo assim existem grupinhos. Mesmo tendo a pregação, imagine você tivesse hoje para pregar para nós, apóstolo Paulo. Imagine, um homem com as palavras que ele tinha. Imagine Apolo pregando para nós, imagina Pedrão. Existiam grupinhos, mesmo aqueles homens tendo sabedoria. Mesmo aqueles homens tendo conhecimento. Então Paulo pergunta, acaso está Cristo dividido? Cristo se encontra dividido. Paulo diz que as divisões na igreja são absurdas, porque elas estão levando os crentes a pensar que Paulo está pregando um Cristo, que Apolo está pregando outro Cristo, e que Cefas está pregando ainda um outro Cristo. É a mesma coisa que estamos vivendo hoje. Nós estamos correndo de um lado para outro, não estamos procurando por mensagens, estamos procurando por pregadores, por artistas que fazem shows em cima dos púlpitos. São grupos de pessoas que não valorizam a mensagem, a palavra do nosso Senhor. Então a igreja de Corinto começou a se dividir internamente. Começou a se dividir. Olha, nós somos do grupo X de Apolo. Eu vou trazer mais detalhes para vocês. Nós somos do grupo Y. Sabe que eu gosto mais daquele pastor? Aquele pastor é mais velho. Aquele pastor eu gosto do outro porque o outro é mais novo. São grupinhos. Grupinhos dentro das igrejas. Grupinhos que o Salvador, isso aqui, ei, Deus odeia. Deus odeia os grupinhos, as contendas. Ei, quando se fala que o mundo entrou na igreja, é isso que Jesus está dizendo. Se encontra dentro das igrejas grupinhos. O mesmo grupinho que está lá no mundo, que a gente vê as rixas, um grupinho para um lado, para o outro, eles estão invadindo as igrejas, e é isso que o mundo está entrando dentro das igrejas. Sabe por quê? Por conta de grupinhos que estão aqui dentro, que quer servir fulano, que quer servir ciclano. Eu só quero esse eu não quero, eu quero o pai, não, eu quero o filho, não, eu quero o avô. Ou seja, estão dentro das igrejas por conta de grupinhos.
E isso Deus odeia. Deus não aceita esse evangelho. Então a igreja de Corinto começou a dividir internamente. Por quê? Porque em vez de a igreja influenciar o mundo, era o mundo que estava influenciando a igreja. São grupinhos. Olha, eu gosto mais daquele. Ele não fala problema, ele fala mais bonito. É aquele que eu gosto. São grupinhos. Grupinhos dentro das igrejas. E é muito triste quando o mundo invade a igreja. A igreja estava seguindo, na verdade, um modelo mundano. Estava seguindo o que estava lá fora. O que é um modelo? Era esse, pastor Fernando. Era o culto à personalidade. Olhe hoje, quem que prega? Eu vou hoje. Eu vou hoje porque o pregador não vai usar um notebook para pregar. Esse negócio de notebook, esse negócio de papelzinho, sabe, esse negócio. O outro pregador não era assim. Deus falava e ele já falava tudo. São os grupinhos que ficam procurando por personalidade, que ficam procurando por artistas. Qual é o artista? Vai vir um artista na cidade, vamos lá, meu Deus, eu quero ir, ainda paga caro. Paga caro para ir ver, e é isso que Jesus está nos orientando. Ou seja, a igreja evangélica brasileira vive o pecado da tietagem, ou seja, do fanatismo. Pregadores e cantores que são vistos e tratados como os astros, como os atores que sobem no palco para dar um show. Não tem mais, a palavra está sendo, o que você precisa analisar aqui não é o pregador, é a mensagem. O pregador é apenas o instrumento, ele também é pecador. Paulo era pecador, Apolo era pecador, Pedro era pecador. E nós não podemos olhar para quem está aqui, nós venhamos por causa da palavra. A mensagem do nosso Senhor. Então essa atitude é um sinal evidente, igreja, de maturidade e decadência espiritual. Eu pergunto para Deus, eu comecei a questionar Deus. Aí a palavra do Senhor foi lá em Ezequiel 37. E eu falei, tu sabes se tem conserto isso? Esse povo não morri por eles. Eu não morri por ninguém no Brasil, nem fora do Brasil. Tu o sabes se o povo está mais preocupado em ver um pregador, um cantor, do que a própria mensagem. Tu o sabes se tem o que fazer. Tu o sabes se tem como consertar. Então a primeira carta aqui de Paulo aos Coríntios nunca foi tão atual quanto hoje. Nunca foi. Nós conseguimos contemplar, nós conseguimos visualizar. Muitas igrejas atualmente deixam de olhar para a mensagem, para enaltecer o mensageiro. Colocamos o mensageiro num pedestal. Precisamos ressaltar que o mais importante não é o mensageiro, é a mensagem. É aquilo que nós precisamos ouvir, aprender das Escrituras. Que mensagem eu, pastor, estou pregoando nesta noite? Será que é uma mensagem bíblica? Será que é aquilo? O texto está falando realmente sobre isso? A mensagem que é o mais importante não é o pregador, não é quem está aqui em cima, não, é a palavra, as Escrituras do Senhor. Então Paulo precisa perguntar à igreja de Corinto, quem é Paulo? Ele mesmo pergunta, quem é? Quem sou eu? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Simplesmente servos por meio de que vocês creram. Servos.
Todos estamos aqui como servos para levar as Escrituras, ou seja, um plantou, o outro regou, mas o crescimento vem de Deus. O crescimento vem do Senhor. Paulo diz à igreja: não coloquem a atenção de vocês em líderes humanos. Paulo está orientando: não ponham o pastor de vocês num pedestal, não coloquem um homem numa posição em que ele não possa estar. Só Jesus deve ser adorado, exaltado, glorificado dentro das igrejas. Será que o propósito é adorar a Deus mesmo? Ou nós estamos correndo de um lado para o outro, procurando artistas? Será que nós estamos preocupados com a palavra do Senhor? Olha, vai ter um negócio em tal lugar, vai ter um negócio X, vai ter um negócio Y, vamos lá, que lá Deus vai operar. Eu quero lhe dizer, Deus está operando hoje neste lugar, o nome dele está sendo glorificado aqui neste lugar. Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então, em todas as vezes que a igreja começa a dar mais importância ao pregador, ao pastor, ao cantor, ela está prestando culto à personalidade. E isso é pecado. Se discute tanto pecado. Pode isso, pode aquilo. Será que isso é pecado? A partir de quando eu venho para um culto por conta de um homem, eu já estou pecando. A partir de quando eu venho num culto a uma personalidade, eu não estou agradando o Senhor. E a natureza humana, ela gosta de seguir líderes carismáticos e não valoriza a mensagem. Não se valoriza a pregação. Hoje as igrejas viraram um balcão de negócios, e as pessoas mercadorias, e os coríntios enfatizaram mais o mensageiro que a mensagem. Por conseguinte, provocaram divisão. Provocaram. Quantos irmãos? Quantos que ficam procurando? Ai, eu gosto mais de fulano. Fulano foi o meu melhor pastor. Quem foi ele? Ah, mas eu gosto de Ciclano, porque Ciclano tem uma hermenêutica tão gostosa para nós ouvir. Quem é ele? Quem é ele? É isso que Jesus está dizendo. Quem é ele? Inspirado pelo apóstolo Paulo trazendo, inspirado por Cristo. Nunca se viu uma igreja tão inocente como a dos nossos tempos. Tão inocente. Igreja que não lê a Bíblia, igreja que não participa de um culto de doutrina bíblica, igreja que não participa de uma escola bíblica, que não conhece o seu Deus e nem tem a menor intenção de conhecê-lo. Nem tem, ou seja, negocia-se tudo, negocia-se os conteúdos da palavra de Deus, negocia o entretenimento, negocia-se o cotidiano e privilegia-se os eventos. Ai, meu Deus, eu fui em tal lugar, meu Deus, eu estou. Não é nenhuma direta, eu estou pregoando a Bíblia. Não é indireta para ninguém, não. Nós estamos aqui para nós entender a palavra do Senhor, as Escrituras do nosso Deus. Por isso é que temos uma igreja mundana, uma igreja fraca, apática e sem autoridade sobre a terra. Sem nenhuma autoridade. E o que me chama a atenção é que Jesus já falou sobre isso. Jesus deixou isso. Se nós nos calássemos, até as pedras clamariam. Lá em Lucas capítulo 19, 40. E para a nossa vergonha, elas estão clamando. Elas estão aonde, pastor Fernando? Nos púlpitos de igrejas que pregam outro evangelho. Hoje os nossos cultos é um entretenimento. Nós estamos indo na igreja, uns vão porque daí tem que pegar uma carta, outros porque tem que pegar, sei lá, alguma ceia,
Outros têm que ir porque senão não toma ceia no fim do mês. Outros têm que ir porque senão o pastor não vê, fica ruim. Não viemos para adorar a Deus. Não viemos para exaltar a Ele. Não viemos para exaltar, para agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então eles, aquele povo, tiraram os olhos do Senhor e os colocaram nos servos do Senhor. E isso levou o quê? A competição. E isso para nós é atual. Nós vivemos competindo, dentro das igrejas, competindo, e Paulo precisou dizer a essa igreja que o culto à personalidade é reflexo de dois pecados. O primeiro, a infantilidade espiritual, e a carnalidade. A orientação, os conselhos de Paulo, e Paulo enfatiza que eles eram crianças e também carnais pelo fato de estarem segundo a homens. As pessoas estão na igreja às vezes por conta de homens. Se o homem cair, ele cai junto. Se o homem for embora, ele vai junto. Por esses dias uma pessoa falou: pastor, fulano foi embora, o irmão nunca mais pisou na igreja. Ou seja, porque o fulano se encontra no homem. O fulano não tem compromisso com a palavra, com a verdade. Nós olhamos hoje, não estou dizendo que nós somos contra os eventos, é importante os eventos, mas passou os eventos, parece que a igreja, nossa, eu fui lá naquela, que igreja abençoada, meu Deus do céu. Depois que passa Jesus, o pregador chegou aqui, pregoou, e aí falou: nossa, irmão, que bênção, hein? Meu Deus do céu, hein? Que igreja abençoada. Tem bastante jovens aqui, né? Você olha, meu Deus, está podendo, hein? E quando vai embora, está no homem a personalidade. Não está na palavra, nas escrituras do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo cuida do assunto de forma transparente. Olha o versículo 11, ele dizendo: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Paulo dizendo para uma igreja: olha, eu quero vir aqui, igreja, vocês estão cantando lá, vocês pregam, mas é uma benção a pregação. Vem aqui, igreja, faz favor, vamos fazer uma reunião hoje. Eu quero dizer para vocês que vocês estão participando da ceia, mas há contendas. Paulo dizendo, não sou eu, está no versículo bíblico. Vocês estão participando da ceia, estão cantando, estão pregoando, mas há muitas contendas. Muitas contendas entre vocês. E muitas vezes, quando queremos tratar dos problemas da igreja, não tratamos de maneira semelhante. Às vezes nós podemos tratar aquele assunto, e Paulo ficou sabendo das contendas na igreja. No versículo 10, ele dizendo: ó, meus irmãos, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Em outra versão dizendo: irmãos, eu peço pela autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem, e não haja divisões entre vocês. Transparência. Paulo trazendo, mostrando para aquele povo, e muitas vezes nós não temos essa transparência. E Paulo ficou sabendo das contendas da igreja, e ele informou a igreja sobre aquele problema, e deu o nome de quem lhe trouxe aquele problema. Está tendo, vem aqui, eu estou trazendo aqui, olha aqui, Paulo, da família de Cloe, nós estamos aqui, nós queremos resolver isso.
É necessário que resolva. E hoje é comum ouvir comentários. Tem alguém dizendo isso ali, ó. Olha, tem um outro ali falando não sei o quê. Outros dizem, o pessoal anda comentando isso e aquilo. Há ainda aqueles que comentam. Olha, eu quero dizer que algumas pessoas estão descontentes. Tem algumas pessoas que não estão de acordo. E Paulo, ele agiu diferente. Ele diz que os irmãos da casa de Cloe o informaram que estava acontecendo divisão dentro da igreja. Divisão. Paulo trazendo, e essa transparência neutraliza a maledicência, ou seja, o maldizente, a difamação, a murmuração, a conspiração, a calúnia e o ódio dentro da igreja. Não é fácil, irmãos. A gente nem dorme para pregar. Não consegue nem dormir às vezes. Não é brinquedo, não. E Paulo trazendo sobre isso que estava acontecendo, e a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. O nosso Deus olha para isso, ele olha assim, é um asco. Ou seja, ele sente nojo. Ele sente nojo aonde tem divisão, aonde tem maldizente, aonde tem contenda. O próprio Deus trazendo na palavra, e quando as coisas são trabalhadas em um ambiente de abertura, de transparência, o mal é tratado e resolvido sem deixar feridas, sem deixar mágoas e sem deixar ranços. Quantas feridas, quantas divisões, quantas contendas, apenas para levar a palavra, para que as vidas sejam salvas. Quantas pessoas, quantos que estão desta forma, e depois de ele apontar esse problema, Paulo roga então aos irmãos, que em nome de Jesus, que falem a mesma língua. Ei, vem aqui, vocês precisam falar a mesma língua, a mesma coisa, que não haja entre eles divisões. A palavra divisão significa no grego rasgar um tecido. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que havia na igreja algo como um tecido rasgado. Era isso que estava fazendo, rasgando a igreja, rasgando a obra do Senhor. Então o apóstolo ordena à igreja, no versículo 10 na parte B, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Olha, eu me coloco na minha posição, eu vejo a minha posição. Qual é a minha posição na igreja? Eu posso fazer isso, então eu só faço isso. Além disso, não é a minha alçada. Eu não vou fazer. Às vezes nós queremos fazer coisas na igreja, resolver as coisas na igreja que não depende de nós. Às vezes nós não concordamos com isso, não concordamos com aquilo. Às vezes nós corremos de um lado para o outro. Então Paulo estava mencionando aqui os 4 partidos dentro da igreja de Corinto, que trazia e falava: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo, conforme está no versículo 12. Então existia naquele lugar o quê? O Partido Liberal de Paulo, o PLP, o Partido Liberal de Paulo, que era certamente o partido dos fundadores da igreja. Os fundadores. Consigo entender a palavra? Conseguiu pegar a mensagem? Embora os crentes de Corinto tivessem tido muitos preceptores, foi Paulo quem levou eles a Cristo, lá em Coríntios capítulo 4, versículo 15. Então foi Paulo, e foi o evangelista, o fundador da igreja. Ele ganhou cada um deles para Cristo, e certamente aqueles primeiros membros da igreja começaram a dizer: olha, nós aqui só aceitamos Paulo, nenhum outro.
Paulo que veio aqui e trouxe o evangelho para nós. Paulo que veio aqui e pregou para todos nós. Paulo que fundou essa igreja aqui. Então nós só aceitamos ele. Nós não queremos mais ninguém aqui. Era o grupinho de Paulo. Era o grupinho de Paulo dentro da igreja. E nós fomos os pioneiros dessa igreja. E nós estamos ligados nele. Nós somos do partido de Paulo. Conhece alguma historinha dessa? Eu só gosto de Paulo. Meu Deus, quando eu olho para Paulo, meu Deus do céu. O homem conhecia a lei, ele era um fariseu e agora ele foi chamado por Cristo. Então talvez o que engrossava esse partido naquele período fosse também aqueles indivíduos que seguiam a linha de pregação de Paulo. Então eles observavam o que Paulo falava, por exemplo, da liberdade cristã. Olha, nós temos a liberdade em Cristo. Então esse grupinho que tinha essa liberdade, não ficando talvez atrelados ao legalismo que os judeus queriam impor naquele momento. Nós somos do grupo de Paulo. E talvez a liberdade cristã levou aquele povo a uma libertinagem. Talvez o conhecimento daquele povo de ouvir Paulo falando sobre a liberdade cristã levou aquele povo, falou assim, mas peraí, uma vez salvo, sempre salvo. Esse era o grupinho do partido de Paulo. E existia também o segundo partido, o partido filosófico de Apolo, o PFA. O primeiro foi de Paulo. O segundo agora entra Apolo, porque era o partido filosófico de Apolo, pastor, porque Apolo era de uma cidade de Alexandria e era o centro da atividade intelectual do mundo. Então Apolo, os alexandrinos eram entusiasmados com as elegâncias literárias e foram eles que intelectualizaram o cristianismo. Imagine a eloquência de Apolo. Olha, nós não queremos Paulo aqui. Nós somos do grupo de Apolo. Sabe por quê? Porque Apolo tem uma oratória, uma retórica. Nós somos desse grupo. Pensa num homem que fala bem. Pensa num homem que não fala problema. Pensa no homem que tem uma eloquência maravilhosa. E nós fazemos parte desse grupo. Nós somos desse grupo. Então os que diziam a pertencer a Apolo eram sem dúvida os intelectuais que estavam lutando para que o cristianismo se convertesse ainda rapidamente numa filosofia em lugar de uma religião. Esse era o segundo grupo. Então Apolo, meus irmãos, ele tornou-se um grande orador, um homem de influência na palavra, Atos 18, 24, e mais tarde Apolo foi discipulado por Áquila e Priscila, os companheiros de Paulo. Os grupinhos dentro da igreja. Então é muito provável que o grupo de Apolo tenha sido aquele grupo dos intelectuais. Aqui só faz parte desse grupo os intelectuais. Aqui, para você fazer parte desse grupo, tem que falar bem, tem que falar bonito. Se você não falar bem, você não pode fazer parte, sabe por quê? Porque nós gostamos de um discurso bem elaborado, eloquente e cheio de beleza retórica. Aquele grupo formou uma elite cultural dentro da igreja. Eles aprenderam o que era hermenêutica, eles aprenderam, olha, eles eram tão eloquentes, mas era um grupinho dentro da igreja. Então estava ali apóstolo Paulo, trazendo sobre Paulo, sobre Apolo, e entra no terceiro homem, que existia também o partido conservador de Pedro, o PCP, o partido conservador de Pedro, que eram compostos pelos judeus. Quem é esse grupo? Nós vamos hoje no culto, porque hoje nós vamos ver demônio cair. Hoje nós vamos expulsar demônio.
A nossa essência é expulsar demônio. Se o diabo não cair na igreja, Deus não está naquele lugar. É o grupo do PCP, é o grupo do Pedrão, que muitos gentios aderiam à fé judia e eram chamados de pessoas tementes a Deus. Então essas pessoas iam à sinagoga, estudavam a lei e observavam os ritos judeus. Então aquele povo gostava, eles eram conservadores. E chegou um pastor na cidade, olha, dá uma olhada para você ver Apolo. O camarada, ele não é dos nossos não, ele é diferente. Ele é meio eloquente, ele é daqueles inteligentes. Mas dá uma olhada lá também no Paulo. Paulo, ele era fariseu, era dos nossos e resolveu abrir mão. Abriu mão dos rituais, abriu mão daquilo que nós aprendemos. Meu Deus, eu vou ficar naquilo que eu aprendi. São os conservadores. São aqueles que falam assim, olha, é assim e é assim que eu vou morrer. Ninguém vai me mudar. Não é desse jeito. Nós só aceitamos aqui Pedrão, porque Pedrão, essa era a escola de Pedrão. Então Paulo sempre visitou as sinagogas para ali anunciar o evangelho, pois entendia que essas pessoas já tinham começado um processo de busca espiritual. Então os membros da sinagoga normalmente eram conservadores e gostavam de observar os ritos e as cerimônias judias. Então chegava lá, nós temos que se prostrar lá na frente. Se não for lá na frente e não se prostrar lá, não recebe a bênção. Irmão, o irmão foi revelado, o irmão tem que ir lá na frente e dobrar o joelho. O irmão está errado. O irmão não pode ficar aqui sentado, não. O irmão foi revelado, tem que ir lá na frente e fazer o ritual. Senhor, obrigado. Esse era o grupinho de Pedro. Pedro era conservador. E como o apostolado de Pedro, ele foi direcionado especialmente aos da circuncisão. Então havia dentro da igreja de Corinto um grupo que segura a sua liderança. Então existiam esses grupos, o grupo de Pedro e Paulo. O que me chama a atenção, no versículo 13, a pergunta de Paulo no início é tão simples: está Cristo dividido? Está Cristo dividido? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Vamos trazer hoje, quem é Fernando? Quem é? Mas eu vou porque vai estar fulano, e eu gosto desse pregador, eu só vou no culto com esse pregador. Quem é esse fulano? Quem é esse ciclano? A não ser servos de Deus, servos do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Então os membros do partido de Pedro eram aqueles que ensinavam que o homem deveria observar a lei para a salvação. Olha, cuidado, irmão. A lei diz que não pode ir ali. E se o irmão for, o irmão está condenado. Não pode ir ali naquele lugar. Não pode fazer isso, porque isso é pecado. Então eles gostavam, o grupo de Pedro gostava de observar a lei. Esse era do partido de Pedro. Eles eram tão legalistas que exaltavam a lei, e ao fazê-lo isso, eles apequenavam a graça do Senhor. E existia um outro partido. Quando eu falei desse último partido, alguém disse: ô glória. Existia o Partido Cristão de Jesus, o PCJ. Esse outro partido, é bem provável que esse partido, com o nome mais bonito, fosse o mais problemático. É o mais problemático. É o partido de Jesus. Talvez esse fosse o partido exclusivista. Sabe aquele um que chega assim e fala: eu sou mais espiritual aqui.
Aqui Deus não fala com ninguém, só fala comigo. Eu quero dizer para vocês que eu só obedeço Jesus e não homem. Você já ouviu alguma coisa assim? Já conseguiu ouvir algum que faz parte desse partido? Então os membros desse grupo evidenciavam um orgulho espiritual sutil, dando a entender que eles eram os únicos cristãos verdadeiros. Eram os únicos. Eles traziam um orgulho, uma espiritualidade. E talvez esse partido dissesse o seguinte: o meu único pastor é Jesus. Só Ele é o meu pastor. Eu só abençoo, eu só escuto, eu só me prostro a Jesus, eu só vou ouvir a Jesus, eu só obedeço a Jesus, mas a homem não. Esse era aqueles, meus irmãos, os iluminados. Esses eram os espirituais que talvez tinham aquele pensamento: Deus falou comigo. Já viu a historinha do pastor Fernando? Pastor, Deus falou para mim que é para mim sair. Vai com Deus. Quem sou eu para ir contra Deus? Vá. Deus falou. Se Deus falou, quem sou eu para ir contra a palavra do soberano? Quem sou eu para dizer que eu sou contra esta palavra? Então esse grupo aqui não se submetia a qualquer com que Deus falava diretamente. Ele não se submetia a um líder humano. E Paulo está dizendo: está Cristo dividido? Qual que está certo? O partido de Jesus? O partido de Paulo, de Apolo, de Pedro? Nenhum grupo. Por isso a importância da comunhão. A comunhão fraternal. Você conhece pessoas assim hoje? Pessoas que não se submetem à liderança e que pensam talvez ter um canal de comunicação diretamente com Deus. Pessoas que se julgam mais, que não precisa da Bíblia. Pessoas porque agora revela tudo a elas, que não precisa do Senhor. Será que nós não estamos vivendo isso hoje? Talvez nós olhamos para aquela pessoa e aquela pessoa: eu nada contra. Eu sou calvinista. Eu não sou calvinista. Eu sou arminiano. Mas esqueceu talvez que tinha uma senhora lá atrás orando por ele. Chorando por ele, que fala problema. Não valoriza, não tem a comunhão. É um pé de guerra dentro da igreja. Os mais anciãos olham para os jovens e falam assim: é desse jeito. Os jovens olham para os anciãos: meu Deus, tem misericórdia. É um pé de guerra dentro da igreja. E Paulo mostra: acaso Cristo está dividido? Não. Cristo não está dividido. Ele não pode ser dividido. O conflito de gerações nas igrejas hoje nos leva à mesma reflexão. A carta de Coríntios, a mesma reflexão. Quando eu comecei a meditar, eu fui lá na minha avó, que tem quase 90 anos. Depois eu pulei para minha mãe. Depois eu pulei para mim. E depois eu comecei a olhar minha filha. São 4 gerações. E é um pé de guerra. Não tem a comunhão. Os mais anciãos querem assim dos jovens. Os mais jovens querem assim. Não tem essa comunhão fraternal. Não tem o respeito. Um é de Apolo. Outro é de Pedro. Ei, eu quero dizer para vocês que esse conflito de gerações dentro das igrejas tem trazido pecado, e é só Deus para trabalhar no coração do ser humano.
Só Deus para mostrar para o ser humano. Então esse conflito de gerações que Paulo está dizendo, que Paulo evangelizou esse lugar, foi Paulo que plantou a igreja nesta cidade, existe, ó irmão, o irmão chegou aqui, está fechando dessa igreja, e quem abriu essa igreja foi fulano. Então não pode fechar, porque esse lugar foi consagrado a Deus. Daqui a pouco vai ter que levar lá, todo respeito, boi, cavalo, para congregar, porque não tem gente. Quem que vai lá naquele lugar? Vão trazer os animais, vão fazer que nem Noé, traga os animais para entrar na arca, porque o povo não quer. Quem sabe os animais entrando na arca, quem sabe nós vamos conseguir resolver o problema deste lugar. Nós estamos observando e estamos se deparando com essa mesma coisa. Então foi Paulo, nós somos do grupo de Paulo. Existe também hoje aquele do Apolo que nos trouxe conhecimento. Chegou uma pessoa na cidade que abriu minha mente, e eu quero dizer para vocês que essa pessoa, agora sim, agora conseguindo entender, compreender o Evangelho de Cristo, agora vai. O mensageiro não é maior que a mensagem está acima de tudo. Aqui todos têm que ter o respeito um pelo outro. Se fala problema, se tem terceiro grau, se não tem terceiro grau, se tem pouco conhecimento ou não tem, nosso propósito é adorar, é exaltar, é glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então existiu o Apolo, que talvez nos dias de hoje trouxe conhecimento. Então foi Apolo que nos ensinou a hermenêutica, foi Apolo que nos trouxe a filosofia acadêmica. Vamos trazer em outras palavras, foi Apolo que trouxe o CFO. E com o CFO agora, nós estamos mais importante. Agora nós estamos um degrau acima. E com o CFO, quando eu subo, eu quebro tudo. Com o CFO, meu Deus do céu, eu fiquei mais importante. Ei, não queremos Paulo plantador, queremos Apolo com a sua retórica. Mas espere aí, chame Pedrão. Chame Pedrão, porque não vai ter nem um papelzinho, nem um notebook, nem um iPad. Não vai ter, chama Pedrão para nós expulsar demônios. São outro grupinho que existe dentro das igrejas. Pedro prega sobre o ritual também. Pedro expulsa demônios. Com Pedro os milagres acontecem. Eu vou na igreja, não vejo nada. Chama Pedrão. Vamos trazer o curador. Vamos trazer Pedrão, porque Pedrão vai resolver o problema da igreja. Ei, Pedrão, o paralítico vai vir, não vai voltar da mesma maneira. E Paulo está dizendo, está Cristo dividido? Se encontra o Senhor. Será que é um homem que faz milagre numa igreja? Será que depende de alguém para acontecer um milagre? Não, o milagre acontece pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja tem dono, a igreja é do Senhor, a igreja é do nosso Salvador Jesus Cristo. Chega um outro grupo também, vamos expulsar os conservadores, vamos tratar mal eles, vamos cuidar apenas dos jovens e da criança, porque essa igreja não vai ter futuro. Vamos pegar os velhinhos e jogar tudo para fora. E esquecemos às vezes que aquele velhinho orou, jejuou, clamou para que eu e você estivesse aqui hoje. Há divisões que vão ao extremo. Ei, vamos expulsar os conservadores. Vamos abrir uma congregação que se chama Igreja X, porque essa igreja é uma igreja conservadora que ora. Não, vamos abrir uma igreja Y, ela é mais liberal. Não, vamos para a igreja Z, porque ela é mais acadêmica.
Assim estamos vivendo. Assim estamos observando a igreja de Pedro. Eles foram muito de oração, eles oraram bastante, mas tem pouco conhecimento como Paulo e Apolo. Vamos abandonar essa igreja, mas espera aí, não somos de Paulo, Apolo ou Pedro. Esse é muito novo, esse é muito velho, não serve. São os grupinhos dentro da igreja, que Jesus não aceita, Jesus condena. Jesus não aceita grupinhos dentro da igreja. Ei, eu não sou de homem nenhum, eu sou apenas de Jesus Cristo, eu só obedeço o Senhor, eu não preciso ser submisso a homem nenhum. Deus fala comigo diretamente, eu não preciso ir na igreja mais, eu posso ser um desengrejado, não preciso ter comunhão. Jesus já fala comigo. Pois bem, Paulo deixa claro à igreja de Corinto: está Cristo dividido. Cristo está dividido. Cristo se encontra dividindo. Ei, Deus olhando lá de cima e vendo uma igreja que busca por celebridades e não busca de corpo, alma e espírito, não tem uma adoração sincera, não tem uma busca sincera diante de Deus. Eu vou na igreja X, eu prefiro a Y, naquela igreja os bancos são melhores, naquela igreja, meu Deus, não tem ar-condicionado, naquele lugar, aquele lugar é muito ruim. São os grupinhos que estão dentro das igrejas. Seja sincero. Seja sincero. Como ficaria a sua igreja se todas as pessoas tivessem o mesmo grau de comprometimento que você tem? Mesmo grau. Como estaria? Como ficaria essa igreja? O grau de comprometimento que você tem, como seria essa igreja? Como seria? Cristo está dividido. Paulo está dizendo, confesso para vocês que eu não vou conseguir terminar a mensagem hoje, mas na próxima semana nós damos andamento sobre esse texto. Está Cristo dividido? Qual grupo que eu faço parte? Não, eu sou só do grupo do PCJ. Qual grupo? Jesus está nos ensinando comunhão. Salmo 133 não está dizendo só de uma denominação, é de um modo geral. Ah, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Está Cristo dividido? Que Deus